Imagina só a cena. Um pai, já bem velhinho, no seu leito de morte, chama os 12 filhos pra perto. O clima tá pesado, sabe? Um silêncio. Mas ele não tá ali só pra se despedir, não. Ele tá prestes a revelar o futuro de cada um deles. E com isso, o destino de uma nação inteira. Olha, essas não são palavras comuns de um pai. São profecias, de verdade. Cada frase que Jacó, que a gente também conhece como Israel, fala a partir daqui, nossa, ecoaria por séculos. Ia definir territórios, linhagens e até o jeitão de ser de cada uma das 12 tribos que formariam o seu povo. E a profecia já começa com uma tensão no ar. Jacó se vira para os filhos mais velhos e fica claro logo de cara que o passado não foi esquecido, não. As escolhas que eles fizeram lá atrás vão ter consequências diretas e bem impactantes no futuro deles. O primeiro a ser chamado é Ruben. Como o primogênito, ele era o mais forte, o herdeiro natural, né? Aquele em quem todo mundo botava a maior expectativa. A liderança, por direito, deveria ser dele. Mas a história dá uma virada bem inesperada. E aqui a gente vê o primeiro grande impacto do passado no futuro. Jacó declara que, por causa de um erro gravíssimo que desonrou a família, Ruben perdeu o seu direito de primogenitura. A força toda dele não adiantou nada diante da instabilidade do seu caráter. É um lembrete forte de que a posição não garante nada, é o caráter que decide o jogo. Logo em seguida, Jacó se dirige a Simeão e Levi e fala com os dois juntos, como se fossem uma dupla mesmo. Ele dá uma bronca neles por um ato de violência terrível do passado. E a consequência é direta. As tribos deles não teriam um território forte e unificado. Elas seriam espalhadas no meio das outras. Isso mostra direitinho como uma aliança para o mal acabou resultando num futuro fragmentado. Depois de repreender os 3 primeiros filhos, a energia no quarto muda. Muda completamente. É quando Jacó chama o 4º filho, Judá. O tom da profecia fica grandioso e esse se torna um dos momentos mais importantes de toda essa história. Antes mesmo de explicar o futuro, Jacó usa um símbolo muito poderoso para descrever Judá. Um leão. Forte, majestoso, um líder nato. Só esse símbolo já dá a dica de que algo gigantesco está para ser revelado sobre essa linhagem. E aqui vem a grande revelação. Jacó profetiza que a liderança, o cetro de rei, pertenceria à linhagem de Judá. Essa é uma declaração com um peso histórico imenso, porque séculos depois o rei Davi viria justamente da tribo de Judá. E para os cristãos, essa profecia aponta direto para Jesus. A liderança que Ruben perdeu, agora entregue a Judá. Com a linhagem real estabelecida, Jacó continua, passando pelos outros filhos. Agora, as palavras dele soam menos como julgamento e mais como um projeto, sabe? Um esboço das várias características que iam formar a nação de Israel. Cada tribo teria um papel único nessa história. A diversidade aqui é impressionante. A gente vê Zebulon como o comerciante ligado ao mar, Issacar como o trabalhador forte, Dan como o estrategista astuto e por aí vai. A questão não é uma tribo ser melhor que a outra, mas como cada uma ia contribuir com sua identidade única para o todo da nação. A profecia agora chega num dos momentos mais emocionantes. A bênção para José. O filho que todo mundo achava que estava morto, que sofreu tanto, agora está ali, na frente do pai, para receber a sua parte do futuro. Para a gente entender o peso dessa bênção, a gente precisa lembrar da jornada do José. Ele foi traído, vendido como escravo, acusado injustamente, jogado na prisão, mas mesmo com tudo isso, ele perseverou e se tornou governador do Egito. O passado de dor dele é o pano de fundo para uma das maiores bênçãos de todas. A bênção de Jacó para José é longa, cheia de emoção. Ele compara uma árvore frutífera que, mesmo com dificuldades, cresce forte e cheia de vida. A mensagem é clara. A resiliência e a fé dele no meio do sofrimento resultaram numa bênção de prosperidade e força fora do comum. Finalmente, Jacó se vira para o filho mais novo, Benjamim, o outro filho da sua amada esposa Raquel e irmão de José. A profecia dele é curta, mas bem intensa. A tribo de Benjamim seria conhecida por seus guerreiros ferozes, por sua força em batalha. A imagem do lobo captura perfeitamente essa identidade, selvagem, determinado, implacável. Depois de abençoar cada um dos 12 filhos, a grande profecia de Jacó chega ao fim. Mas a história não termina aí, não. Ele tem um último pedido, um pedido que revela muito sobre a fé dele e o legado que ele queria deixar.
Mesmo estando no Egito, uma terra de poder, de riqueza, o último desejo de Jacó era ser enterrado na terra prometida aos seus antepassados, Abraão e Isaque. Esse pedido final não é só sentimentalismo. É uma baita declaração de fé no futuro que ele tinha acabado de profetizar para os seus filhos. No final das contas, a mensagem central dessa narrativa é que as escolhas pessoais, como as de Rúben, têm consequências que duram. Que o caráter, como o de Judá e o de José, pode sim moldar o destino. E, acima de tudo, Jacó estava mostrando que, através da família dele, uma história muito maior estava sendo escrita, a história de um povo. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental, né? A história de Jacó e seus filhos mostra essa dança fascinante entre destino e livre-arbítrio, entre a profecia e o caráter de cada um. O que levanta a questão: qual dos dois, afinal, tem o poder final de moldar o curso de uma vida?